Olá, alunos da EJA, oitava etapa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Eu sou o professor Virgílio e na nossa aula de hoje a gente vai estudar ainda um pouco mais, dos conteúdos ali de ciências. Lembrando que a gente está estudando ali conceitos de física e de química, que é o que faz parte do nosso conteúdo aí referente à oitava etapa, o nono ano do ensino fundamental, certo? Vamos ver aí qual é o conteúdo que a gente vai estudar na aula de hoje? Então, hoje nós vamos estudar ali sobre as unidades de medida. A gente vai ver ali algumas das formas que a gente utiliza para medir, mensurar alguns elementos, vai mensurar a matéria, por exemplo. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essas unidades de medida, certo? Lembrando que em aulas anteriores a gente já estudou sobre o que é matéria, sobre as propriedades da matéria, vimos peso, volume, por exemplo. Então, vamos relembrar aí o nosso conceito de matéria, para a gente dar aquele link aí na nossa aula de hoje. Então, olha só, vamos relembrar aí o conceito de matéria. Matéria, então, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, olha lá, a gente tem aí a nossa imagem representando ali o que é matéria, tá? E aí, como é que a gente vai medir, como é que a gente vai calcular o volume, a massa desses determinados corpos aí, por exemplo? Então, olha lá, como nós já vimos, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O ar é matéria? Sim, o ar é matéria, Então, a gente viu aí que você não consegue visualizar o ar, mas você pode preencher um determinado objeto com ar, por exemplo. Quando você enche ali um balão, um pneu de uma moto, de uma bicicleta, você sabe que ali dentro está sendo preenchido por ar, certo? Então, olha lá, vamos voltar aí na nossa imagem para a gente ver aí os outros instrumentos aí que a gente utiliza para fazer essa medida, no caso, essas unidades aí de medida. A gente tem aqui, no caso das pessoas que costuram, que tem alguém na família que costura, já está familiarizado com essa imagem aqui, com esse objeto da nossa imagem de número 1. Nós temos aqui as famosas fitas métricas, Também poderia ser, no caso, uma trena, no caso, para quem trabalha ali com construção, Então, aí as fitas, a gente vai ter ela toda marcadinha ali com os centímetros, os metros, para você medir o tecido, para tirar a medida dos corpos, de quem vai fazer uma roupa, por exemplo. Temos também a régua, que é muito utilizada ali pelos estudantes, para as pessoas que vão medir determinadas formas geométricas também, E olha só, nós temos aqui uma outra imagem, onde nós temos aqui para medida de volume, onde nós vamos ter o litro, no caso. Então, você tem aí, no caso, equipamentos ali como garrafas, que são marcadas de 1 litro, 2 litros, por exemplo, para você ter uma certa quantidade de um líquido. Quando você tem ali algo na forma líquida, você precisa utilizar o litro para mensurar ali quanto você vai querer comprar. Então, quando você vai a um estabelecimento, você vai comprar alguma coisa, você pede, quero tantos litros de leite, ou quero 500 gramas de queijo, ou de mortadela, ou de carne, por exemplo. Então, tudo isso a gente já está familiarizado no nosso dia a dia com essas unidades de medida. Como eu mostrei anteriormente, a gente tinha aqui as fitas, No caso, você vai mandar fazer uma roupa, e aquela roupa tem que ser sob medida, ela tem que ser tem que ter um caimento exatamente com o seu corpo. Então, a costureira vai lá medir, mede o braço, mede essa parte aqui do ombro, tórax, abdômen. No caso, as pernas também, ela vai tirar a medida do seu corpo. Então, uma unidade de medida que a gente está utilizando, para ela poder fazer uma roupa do seu tamanho. Temos lá a régua, que a gente vai utilizar também para fazer medida, e o litro, Muito bem, olha só. Uma outra imagem que a gente vai observar, aí na imagem a seguir, nós temos uma balança, E a massa, ela pode ser medida também por uma balança. E aqui a gente tem uma balança, dessas mais modernas, utilizadas atualmente, a balança digital. Mas você também encontra em alguns lugares aquelas balanças de prato, Onde você coloca um pezinho de um lado e outra coisa do outro. Isso é muito antigo, Mas ainda tem lugares que você encontra, nem que seja só de decoração.
é aquela balança que tem também aquele ponteiro grande, assim, que vai te mostrando a quantidade do item que você quer comprar. Então, quando você vai medir alguma coisa, quando você vai medir o peso, né? Você quer saber a quantidade de massa que tem naquele determinado produto, você vai utilizar uma balança. Por exemplo, você chega lá no açougue, quero 2 quilos de carne, né? O açougueiro não vai saber de cabeça, pode até saber por causa da prática, mas se ele quiser te dar ali 2 quilos exatamente de carne, ele vai pegar a quantidade de carne, vai colocar aqui na balança, né? E aí vai aparecer aqui no mostrador, aqui, ó, no visorzinho aí, no display, né? Vai aparecer lá, 1,9 kg, ele vai falar, deu 1,9 kg. Ainda não é 2 quilos, né? Aí você diz, coloca mais um pouco. Aí ele vai, pega mais um pouco e coloca aqui de carne. Pronto, 2 quilos. Aí você leva. Então a balança ela vai ser utilizada aí para medir também a massa. Como é que a gente faz para medir a nossa massa? Sobe na balança. Mas não é essa. Não vai ser essa balança aí, né? Essa daqui só vai comportar ali determinados produtos e até uma certa quantidade ali de quilos. Para a gente identificar a nossa massa, né? No caso a gente está preocupado ali com o nosso peso, dizer, nossa, engordei muito durante a quarentena, fiquei em casa só comendo e dormindo, engordei. E aí você não quer saber, a gente fala popularmente que a gente vai medir o nosso peso, a gente vai se pesar, mas o certo é ver a nossa massa, né? Que o nosso corpo ele tem massa. Então você sobe ali na balança e você observa então quantos quilos você tem, quanto você tem de massa naquele momento, certo? Vamos ver agora uma imagem para a gente fazer algumas comparações ali quanto à massa, né? As formas que a gente vai medir a massa, por exemplo. Observa aí. Então, olha só. A gente tem que saber, né, que quando a gente está trabalhando ali com 1 quilo, né, a gente tem também as gramas. E quantos gramas a gente vai encontrar em 1 quilo? Então, olha lá. Nós temos aqui, ó, 1 quilo, a gente tem 1.000 gramas, certo? Então, 1 quilo de carne, por exemplo, nós temos ali, ó, 1.000 gramas, correspondem a 1 quilo. E aí vocês com certeza já ouviram falar em tonelada, né? Quando a gente tem ali algo muito grande, como um elefante, por exemplo. Ah, quantas toneladas tem um elefante? Ah, 2 toneladas. Então, 1 tonelada, ela equivale a 1.000 quilos, né? 1.000 quilogramas. E um elefante de 2 toneladas, por exemplo, a gente diz que ele tem 2.000 quilos, né? 2.000 quilogramas. Então, só para a gente ver essa relação ali entre quilo e grama e quantos quilos a gente tem em 1 tonelada. Agora a gente vai fazer cálculo, né? A gente vai transformar ali essas unidades. Lembrando que ó, a matemática aqui vai ser muito importante, tá? Tudo que você estudou ali sobre matemática nas séries anteriores, você vai precisar agora para a gente fazer esses cálculos ali para transformar quilo em gramas, metro em centímetro, por exemplo. Vamos observar aí o nosso primeiro exemplo. Então, nós temos aí, ó, transformando. Você já sabe que 1 quilo tem 1.000 gramas. E 2 quilos? Quantos gramas nós temos aí? De cabeça, você já consegue me dizer, né? Mas, para fazer essa questão aí, a gente tem uma fórmula, né? A gente pode utilizar uma regra de 3, né? Olha aí, se nós temos aqui 1 quilo equivale a 1.000 gramas, 2 quilos, quantos gramas nós vamos ter? Então, você coloca aqui um X, e aí você pode aplicar a chamada regra de 3. Você faz aqui, ó, essa multiplicação, nesse formato aqui, certo? Então, olha lá. A gente vai ter ali, ó, 1 quilo, como eu falei anteriormente, ele equivale ali a 1.000 gramas. E aí você vai fazer esse cálculo e vai chegar ao resultado final de que 2 quilos você vai ter 2.000 gramas, tá? De cabeça você consegue identificar. Mas se fosse um valor diferente aqui, se a gente tivesse, por exemplo, 2,5 kg, né? 4 quilos, 4,8 kg, aí você precisa fazer essa conta, né? Essa regra de 3, para chegar no valor do X, tá? Para chegar no valorzinho ali do X e você conseguir identificar quantos gramas tem naquela quantidade ali que está apresentada na questão. Aí nós temos, olha só, 1 quilo corresponde
a 1.000 gramas, como a gente já sabe, né? E 0,5 quilos, meio quilo, né? Olha aí, meio quilo vai ser a metade aqui. Então, a gente vai ter 500 gramas. Lembrando que a gente fala 500, tá? 500 gramas, né? Sempre no masculino. Quando você vai na taberna, por exemplo, comprar queijo, vamos dizer assim, eu quero 500 gramas de queijo. O certo é 500. Não chegue lá falando 500 gramas, né? Porque está errado. 500, 400 gramas, 200, aí o 200 não vai variar não, tá? E aí, então, sempre nessa forma aí, no masculino. Como aqui está bem simples, né? A gente queria saber só a metade de 1 quilo, 500 gramas. Mas você também poderia aplicar aquela forma da regra de 3 e fazer a continha para chegar nessa determinada resposta. Mas, então, nós já sabemos que 1 quilo tem 1.000 gramas e 0,5 quilo, que é meio quilo, nós temos aí 500 gramas, certo? Agora, a gente vai falar sobre as grandezas de comprimento. Nós temos ali, ó, 10 milímetros, né, representado aqui, ó, dessa forma. 10 milímetros corresponde a 1 centímetro. Né? Então, você tem lá uma régua, ou uma trena, ou uma fita métrica, e cada centímetro daquela fita métrica, cada centímetro possui 10 milímetros, certo? E 1 metro? Quantos centímetros tem 1 metro? 1 metro, então, ele contém 100 centímetros, como a gente está observando, tá? E o quilômetro, né? 1 quilômetro, como a gente está visualizando aqui, ó, 1 quilômetro, né? Ele tem 1.000 metros, como a gente está visualizando aqui. Então, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, a gente tem essas grandezas ali de comprimento, né, mostrando ali quanto equivale 1 centímetro, 1 metro e 1 quilômetro. Né? Em 1 centímetro, a gente vai ter 10 milímetros, em 1 metro, 100 centímetros, e em 1 quilômetro, 1.000 metros, certo? Vamos agora para a nossa transformação. A gente tem aqui uma régua. Olha lá, a gente tem uma reguinha aí para ilustrar a nossa imagem. Né? Quantos centímetros tem 20 milímetros? Existe uma fórmula para a gente encontrar isso? Sim. A gente pode usar nossa regra de 3 para a gente encontrar ali o x, né, que é o quanto a gente quer saber. Mas você também pode pegar uma régua, né, e você vai visualizar. Olha lá. Quantos centímetros tem 20 milímetros? Observa aqui, ó, que em cada centímetro, a gente está vendo aqui, ó, 1 centímetro, 2, né, 3, e dentro de cada um deles você pode observar vários tracinhos, né? Vamos marcar aqui de outra cor, de vermelho aqui, ó. Dentro de cada centímetro você tem aqui, ó, esses tracinhos, né? Então, dentro aqui de 1 centímetro você vai ter 10 tracinhos desses, porque cada um vai corresponder a 1 milímetro. Então, olha aí, aqui no meio a gente tem esse aqui, que corresponde a 5, né? Aqui a gente tem a metade de 1 centímetro, ó. Bem aqui, ó. Então é 0,5, né? Então você já sabe que em 1 centímetro você tem 10 milímetros, tá bom? E 20 milímetros é só esticar um pouco mais aqui a sua régua e aí você vai ver que você tem, em 20 milímetros você tem o quê? 2 centímetros. 40 milímetros, estica um pouco mais lá na tua régua. Você já sabe que se 1 centímetro tem 10 milímetros, né, 2 centímetros tem 20 milímetros, 4 milímetros, nós vamos ter aqui 4 centímetros, certo? 100 milímetros, 10 centímetros. E por aí vai, né? Você pode utilizar a régua para fazer essa observação aí, fazer essa medida, e também pode utilizar a fórmula que a gente observou anteriormente, certo? Então, olha lá, mais exemplo aí na nossa próxima imagem. Quantos metros tem 50 centímetros? A gente já viu anteriormente que 1 metro, né, 1 metro, ele tem 100 centímetros, certo? E aí, você vai observar que 50 centímetros, né? 50 centímetros, quantos metros nós vamos ter aí? Então, você coloca o x, aplica aquela regrinha lá de 3, né? Faz o cálculo,
E aí, ao final das contas, você vai ver que esse x, ele corresponde a 0,5, né, que é a metade. Então, você tem aqui, ó, 50 centímetros é 0,5 metros, ou seja, meio metro. E por aí vai utilizando as variações como a gente está observando. Tá? A mesma coisa também quando você quer encontrar quilômetros. Quantos quilômetros tem em 2.000 metros? Nós já vimos que 1.000 metros é 1 quilômetro, então 2.000 quilômetros, aliás, 2.000 metros, 2 quilômetros, né? E por aí vai dando sequência às nossas transformações. E por fim, nós temos uma questão, né? Olha lá, uma costureira quer comprar 1,2 metros de tecido para fazer uma blusa. Quantos centímetros a vendedora deverá medir na fita métrica abaixo? Então, você tem aí, ó, de novo, você traz lá aquela sua fórmula. Você sabe que 1 metro, né, tem 100 centímetros, ou 100 centímetros equivale a 1 metro. E quantos centímetros, que no caso é o x, equivalem a 1,2 metros? Aplica lá a sua fórmula e você vai chegar ao resultado final de x é igual a 120 centímetros, certo? Só aplicar aquela matemática que você já aprendeu anteriormente e você vai observar que ela vai precisar aqui, ó, de 120 centímetros, ok? Muito bem. Então, essa aí foi a nossa aula, né? A gente visualizou um pouco mais ali sobre as questões. A gente ainda tem mais um exemplo aí na nossa próxima imagem. Vamos ler rapidinho? Olha lá. Júnior olhou no mapa e viu que a distância entre duas comunidades era de 3.000 metros. Qual a distância em quilômetros dessas comunidades? Então, só no olhão aí você já consegue observar que 3.000 metros equivalem a 3 quilômetros. Então, uma comunidade tem essa distância de 3 quilômetros para a outra, certo? Agora sim. Agora a gente vai praticar um pouquinho aí do que nós estudamos na nossa DLI. Muito bem, a gente tem aí a nossa questão de número 1. Júnior foi comprar pães para o café da manhã. Cada pãozinho pesava 200 gramas. Quantos pães Júnior deverá comprar para totalizar 1 quilo de pães? E na questão de número 2, uma professora quer fazer alças de medalhas para seus alunos. Para tanto, precisa de fita de cetim. Sabendo que cada alça terá 50 centímetros e que são 20 alunos no total, quantos metros a professora deverá comprar de fita de cetim, certo? Então, essa é a nossa DLI. Boa atividade para vocês, daqui a pouco a gente retorna.
Muito bem, estamos de volta para a nossa interatividade, né? Vamos agora conferir as questões da nossa DLI. Obrigado aí a participação de todo mundo que trouxe sua resposta, interagiu aí com a gente. E agora a gente vai para a resolução das nossas questões. Observa aí a nossa primeira questão. Vamos relembrar a primeira questão. Júnior foi comprar pães para o café da manhã. Cada pãozinho pesava 200 gramas. Um pouquinho pesadinho o pão do Júnior, né? Quantos pães Júnior deverá comprar para totalizar 1 quilo de pães? Né? Como eu falei, a gente tem ali aquela fórmula para a gente chegar ao resultado da nossa questão, mas a gente vai rapidinho aí para o nosso gabarito, né? Olha lá, a resposta então é a seguinte: Júnior deve levar 5 pães, né? Se cada pão tem 200, só fazer aquela continha, você tem ali 1 quilo. Mas você também pode utilizar aquela fórmula que eu passei para vocês aqui na nossa aula, onde você vai utilizar a regra de 3. Você vai colocar o seguinte, né? Se 1 quilo tem 1000 gramas, quantos gramas vão ter? Aí, na verdade, você quer saber quantos quilos, né? Você vai precisar ali com 200 gramas. Então, você vai fazer aquela famosa regra de 3. Você vai chegar ao resultado de 0,2, né? 0,2 quilos, como a gente pôde observar. E aí, dessa forma, você vai visualizar que Júnior precisava levar... não acabou nossa continha ainda. Vamos voltar aqui. Vamos para a nossa próxima imagem, que tem o restante da questão. Você chegou na metade. Então, se cada pão equivale a 0,2 quilos, que é 200 gramas, quantos pães ele precisa para chegar em 1 quilo? Agora sim. Então, olha lá. 0,2 é igual a 1. E aí você vai encontrar o valor de x a partir desse cálculo que você observou ali, ó. Então, o Júnior vai precisar de 5 pães, certo? Que é o que a gente está observando ali, ó. Ele vai precisar levar 5 pães para ter um total de 1 quilo, né? 200 somado aí para você ter 1 quilo, certinho? Na nossa questão de número 2, a gente tem lá aquela professora, né, que queria fazer medalhas para os seus alunos. E aí, sabendo que cada alça das medalhas vai ter 50 centímetros e que são 20 alunos, quantos metros a professora deverá comprar de fita de cetim? Vamos lá para o nosso gabarito? Então, olha lá. A resposta, então, é 10 metros. A professora vai precisar comprar 10 metros. E como que a gente chegou nessa resposta? Vamos lá para a nossa fórmula, né? Você tem lá, se uma alça tem 50 centímetros, 20 alças, né, para cada aluno, 20 alças, quantos centímetros a gente vai precisar? Essa é a nossa questão. Então, você vai aplicar aquela fórmula, né? Você vai chegar aqui a um total de 1000 centímetros. E aí, 1 metro tem 100 centímetros. Quantos metros você vai ter aqui, ó, 1000 centímetros, né? E aí, ao final, você encontra o seu x, que é a resposta de 10 metros. Então, olha lá, a professora vai precisar comprar 10 metros dessa fita de cetim para fazer as alças, né, das medalhas dos seus alunos, certo? Muito bem. Então, essas foram as nossas questões da nossa DLI de hoje, a primeira e a segunda questão ali respondido, né, com o nosso gabarito. Espero que vocês tenham acertado. E é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje e até uma próxima aula, pessoal.